Nós escolhemos, meus irmãos, para estar aqui dialogando com vocês. Eu não vou dizer que é palestra, não, é um diálogo, porque esse trabalho virtual tem pessoas que às vezes têm mais espontaneidade, né? Outras já têm mais dificuldade, que é o meu caso. E é igual o microfone, né? Lá no centro a gente sempre vê o comportamento. Quando chega perto da gente com o microfone, a gente quer passar adiante, né? Então é mais um diálogo, é uma reflexão. O tema todos nós já conhecemos, porque todos os dias nós estamos com o Evangelho em nossas mãos, seja pela manhã ou à noite, ou durante o culto, ou nos momentos que a gente sente necessidade, então nós já conhecemos o Evangelho. O capítulo é o capítulo 18, muitos chamados e poucos escolhidos. A leitura, a porta estreita, que são os itens de 3 a 5. Entrai pela porta estreita, porque a porta da perdição é larga, o caminho que a ela conduz é espaçoso, e existem muitos que entram por ela. Como é pequena a porta da vida, como é estreito o caminho que a ela conduz, e como são poucos que a encontram. Esta passagem está no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14. Tendo alguém feito a Jesus esta pergunta: Senhor, são poucos que se salvam? Ele lhes respondeu: Esforçai-vos para entrar pela porta estreita, pois eu vos asseguro que muitos procurarão por ela entrar e não o conseguirão. E quando o pai de família houver entrado e fechado a porta, e vós do lado de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, abre a porta para nós. Ele vos responderá: Não sei de onde sois. Então começareis a dizer: Nós comemos e bebemos em tua presença e nos ensinaste em nossas praças públicas. E ele vos responderá: Não sei de onde sois. Retirai-vos de mim, todos vós que cometeis a iniquidade. Haverá então pranto e ranger de dentes, quando virdes que Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas estão no reino de Deus, e que vós ficais fora dele. E muitos virão do Oriente e do Ocidente, e do setentrião norte e do meio-dia sul, e terão lugar no banquete do reino de Deus. Então aqueles que são os últimos serão os primeiros, e os que são os primeiros serão os últimos. Esta passagem está no Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículos 23 a 30. A porta da perdição é larga, porque as más paixões são numerosas, e porque é maior o número dos que frequentam o caminho do mal. A da salvação é estreita, porque o homem que quer atravessá-la deve fazer grandes esforços sobre si mesmo para vencer suas más tendências. E poucos são os que a isso se submetem. É o complemento da máxima. Há muitos chamados e poucos escolhidos. Tal é o estado atual da humanidade terrestre, porque, sendo a Terra um mundo de expiações, nela existe o domínio do mal. Quando ela se transformar, o caminho do bem será o mais frequentado. Essas palavras, portanto, devem ser entendidas em sentido relativo e não em sentido absoluto. Se esse tivesse que ser o estado normal da humanidade, Deus teria voluntariamente destinado a imensa maioria das suas criaturas à perdição. Suposição inadmissível, desde que se reconhece que Deus é todo justiça e todo bondade. Mas de que faltas esta humanidade se teria tornado culpada para merecer uma sorte tão triste no seu presente e no seu futuro, se na sua totalidade ela estivesse relegada à terra e se a alma não tivesse tido outras existências? Por que tantas dificuldades colocadas em seu caminho? Por que essa porta tão estreita que só a poucos é permitido transpor?
Se a sorte da alma é fixada para sempre após a morte, é assim que, com a unicidade da existência, o homem está sempre em contradição consigo e com a justiça de Deus. Com a anterioridade da alma e a pluralidade dos mundos, o horizonte se alarga, a luz se faz sobre os pontos mais obscuros da fé. O presente e o futuro são solidários com o passado. Só então pode-se compreender toda a profundidade, toda a verdade e toda a sabedoria das máximas do Cristo. Então, esta é a leitura que está no Evangelho sobre a porta estreita. E para nós começarmos aí a fazer as nossas singelas considerações, nós buscamos apoio da espiritualidade através das obras psicografadas, através de vídeos, palestras que nós demos uma passada para procurar entender cada vez melhor os ensinamentos do Cristo. É Jesus que nós comemoramos, né, ontem, a data escolhida para comemorar o seu nascimento. Então, muitos irmãos, durante esse mês, né, trouxeram nas suas palestras a respeito da sua vinda, do seu nascimento, da importância dele em nossas vidas. Jesus nasceu, não é? Então, nós pensamos na porta estreita, porque é ensinamento dele para todos nós. Que ele que veio ao nosso planeta nos auxiliar, nos mostrar o caminho e dizer para nós que é através dele que nós vamos conseguir essa redenção, vamos conseguir, né, concluir e fazer a nossa evolução. Então, por isso, e nada mais justo, né, que nós sempre estarmos aí procurando compreender melhor os seus ensinamentos. A cada etapa que nós vamos caminhando, logicamente, a nossa mente vai aclarando o entendimento também. E como eu falei que nós fomos buscar auxílio com a espiritualidade, nós pegamos uma mensagem que está no livro O Espírito da Verdade, o capítulo 14, que chama Muralha do Tempo. Esse livro, ele foi um trabalho conjunto feito o nosso irmão Chico e o nosso irmão Valdo Vieira. E não só foi ele, mas também outros livros que fazem parte de um conjunto de estudo e dissertações em torno das obras da codificação espírita. Então, quais são esses livros? Além do Espírito da Verdade, que fala, ele traz estudo e dissertações nas suas mensagens em torno do Evangelho. Nós temos o livro Religião dos Espíritos, que vai trazer, né, estudos e dissertações do Livro dos Espíritos. Nós temos o livro Seara dos Médiuns, que faz referência ao Livro dos Médiuns. Nós temos o livro Justiça Divina, que vai fazer os seus estudos e dissertações do livro Céu e Inferno, né? Que inclusive é o livro que o Norberto estava estudando e o Vitor está dando sequência nas terças-feiras. O Espírito da Verdade, como nós falamos, é sobre o Evangelho. Então, esse capítulo 14, os números ímpares, os capítulos de números ímpares foram psicografados pelo nosso irmão Chico e os capítulos de números pares pelo nosso irmão Valdo Vieira. E foram diversos espíritos que participaram desta obra, como Euripides Barçanufo, nosso doutor Bezerra de Menezes, Meimei, Anália Franco, Hilário Silva, o Emmanuel, André Luiz. Então, foram vários espíritos. E aí, o Adenício está mostrando aí, é porque nós não temos aqui, ele está mostrando a capa do livro. Vocês podem adquirir o livro, baixar em PDF. Quando entra lá na internet, tem um site que chama www.consolador.
que esse site eu tenho acessado, ele é muito bom para a gente pegar as obras, né, baixar em PDF, então, através do celular, computador, dá para se ter acesso a essas obras. Então, nós vamos aqui fazer a leitura do capítulo, e depois nós vamos pegar uma outra mensagem do Emmanuel também. Então, o Emmanuel vai estar aqui participando da reunião conosco através das suas mensagens, só que a outra está no livro Vinha de Luz. Aí depois nós vamos abrir o espaço para vocês, para que possamos interagir uns com os outros, porque como a gente sempre aprendeu na doutrina, através do diálogo que nasce a luz. Uma cabeça pensa, duas pensa melhor, três mais ainda, né? Quando é para construir, para aprender. Agora, quando vem os embates, né, aí fica difícil. Mas a gente nessas interações que a gente vai aprendendo a respeitar o outro, a saber ouvir, a saber falar, a dialogar com as diferenças. Então, é exercitando que nós vamos aprender. Então, como eu sempre falo lá na Casa Espírita, não deve haver espaço para timidez e que às vezes sente vontade de falar, de fazer uma colocação e fica com timidez e passa oportunidade. E exercitando é que nós vamos construindo, né, o nosso equilíbrio. Muralha do tempo. Então, em nos referindo à semelhante afirmativa do mestre, ele fala que toda porta constitui passagem embutida em qualquer construção, a separar dois lugares, facultando livre curso entre eles. Porta, desse modo, é peça arquitetônica encontradiça em paredes, muralhas e veículos, permitindo em todos os casos franco passadouro. Então, aqui ele faz referência a essa porta, objeto que a gente tem aqui no nosso plano físico, né? Que ela nos dá, proporciona transitarmos, né? Passar de um ambiente para outro, ter acesso a novos ambientes. Mas nós sabemos também que, conforme a porta que nós entrarmos, ela pode ser uma porta de auxílio, vai nos auxiliar, como também pode ser uma porta que nós vamos adentrar e vamos encontrar ali desafios, ou às vezes vamos arranjar dificuldades, complicações para nós, né? E aí, ele continua falando, e as portas referidas por Jesus, a que estruturas se entrosam? Sem dúvida, a porta estreita e a porta larga pertencem à muralha do tempo, situada à frente de todos nós. Então, essa porta de Jesus, ele considera como a muralha do tempo. A porta estreita revela o acerto espiritual que nos permite marchar na senda evolutiva com justo aproveitamento das horas. A porta larga expressa-nos o desequilíbrio interior, com que somos forçados à dor da reparação, com lastimáveis perdas de tempo. Nesse ponto aqui, meus irmãos, que ele faz referência às horas, eu recordo que o Evangelho tem uma passagem que nos fala que Deus esclarece para nós, né? Que Deus nos criou a todos simples e ignorantes e nos colocou na estrada evolutiva. Então fala que aquele espírito que caminha em linha reta, não é? Que aí vai aproveitando as oportunidades, o tempo, ele chega, conclui mais rápido, né, a caminhada. Ao passo que quando a gente começa a pegar outros caminhos, atalhos, né, então, ou vamos numa marcha lenta, aí podemos chegar mais tardiamente, que é o que está acontecendo com todos nós, né, que a espiritualidade sempre fala que era para nós estarmos mais adiante. Então, sempre falando para nós, apressar a marcha, né? Porque já foi nos dado muitas oportunidades,
a Terra está nesse processo aí de transição, né? E aí, para entender melhor as características de cada mundo, tem o capítulo 3 do Evangelho, Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai, que fala para nós sobre o mundo primitivo, o mundo de provas e expiações, que é a Terra que nós estamos aqui conhecemos, mas fala das características dos mundos regeneradores, que é a próxima etapa evolutiva da Terra, mundos superiores e felizes. Então, lá pelas características dos habitantes, a gente tem uma noção, né? E olhando para nós, a gente vai aí percebendo o trabalho que ainda precisa ser feito. E essa questão das horas, do tempo, tem muito se falado para nós, para aproveitar a oportunidade, para aproveitar os minutos. Então, aí depende de cada um de nós empreendermos, né, com esses esclarecimentos que nós estamos tendo, empreendermos essa caminhada com mais consciência, né, para a gente aproveitar mais as oportunidades que estão aí. Então, ele fala que a porta larga nos leva, né, ao desequilíbrio interior, e a gente volta no Evangelho, quando Jesus fala que grandes esforços nós temos que fazer para vencer as nossas más tendências, né? Porque às vezes a gente acha que os maiores obstáculos, desafios, estão do lado externo. Mas, na verdade, nós temos que empreendermos sempre a viagem íntima, realizar-se o conhece-te a ti mesmo, para que a gente possa estar vendo aí os pontos que a gente precisa trabalhar. E ele fala assim, aquém da muralha, quando ele fala dessa muralha do tempo, então a quem ele fala que está o passado e o presente. E além da muralha está o futuro e a eternidade. De cá a sementeira do hoje, de lá a colheita do amanhã. Então nós já aprendemos que o presente ele é solidário com o passado e com o futuro. Nós estamos aí fazendo colheitas de existências passadas, né, de plantações que nós fizemos. Muitas das vezes tem colheitas que os frutos são doces, salutares, há momentos que os frutos são amargos, e o futuro a Deus pertence, é assim que nós compreendemos, né, e dissemos, ele pertence a Deus, porque nada acontece sem os desígnios divinos, mas pertence a nós, porque de conformidade com nós estamos vivendo hoje, nós já estamos preparando o amanhã. Então, a gente tem que ter essa consciência sempre para que a gente possa estar aí observando os momentos que a gente pende, né, a caminhada para a porta larga, aí a gente está retrocedendo e endireitando a marcha pela porta estreita. Logicamente, nós sabemos, porque nós somos seres em processo evolutivo, a maioria de nós ainda na escala da imperfeição, e quando fala imperfeição, não no sentido de ruins, porque se nós somos filhos de Deus, se Ele, quando nos criou, colocou na nossa essência os seus atributos, então nós não somos ruins, nós estamos imperfeitos porque ainda não atingimos a nossa perfeição. E prendendo essa marcha, nós vamos passar com certeza para a próxima classe, que é a dos bons espíritos, né, onde prevalece o bem, e posteriormente dando sequência à nossa caminhada. E tudo depende das nossas ações, das nossas atitudes, das escolhas e a porta que nós quisermos caminhar. Fala o Evangelho que a porta larga é o caminho mais frequentado por nós. A porta estreita são poucos que escolhem o caminho e permanecem nele.
Então, quando fala muito chamado e poucos escolhidos, todos nós somos chamados, todos nós, com certeza, somos escolhidos. Mas por que que é poucos? Porque poucos perseveram até o final. Então, ele fala que a travessia de uma das portas é ação compulsória para todas as criaturas. Porta larga, entrada na ilusão, saída pelo reajuste. Porta estreita, saída do erro, entrada na renovação. O momento atual é de escolha da porta estreita ou larga, ou seja, nós temos a livre escolha, a liberdade. Momento atual. Aqui fala na mensagem o momento atual. Nós estávamos olhando lá o prefácio do livro, a data, então lá nós encontramos uma nota de rodapé que fala que o livro, esse trabalho da construção desses livros, e esse que nós pegamos como referência, ele aconteceu entre 1956 a 1961. Então, o prefácio do livro O Espírito da Verdade data de 9 de outubro de 1961. Na época que chegaram as psicografias. Então, a espiritualidade já falando para nós, o momento atual é de escolha da porta estreita ou da porta larga. A maioria de nós que encontramos aqui na sala virtual, muitos ainda estavam no plano espiritual. Outros, como nós, chegando recentemente. Outros, pouco tempo, reencarnaram no corpo físico. Mas esse momento, a espiritualidade sempre falando para nós, o momento atual, o momento atual. Só que esse momento atual ele já tem sido falado para nós já há muito tempo, né? Para a gente estar nos conscientizando e, como se diz, firmar o pé no chão e trilhar por essa porta estreita. Mas ainda nós temos, né, momentos que enveredamos pela porta larga. E aí vem, né, como se diz, a necessidade dos reajustes, a necessidade da retomada, né, da caminhada, e aí onde nós passamos, né, por esses momentos difíceis e vamos passar ainda se a gente continuar no ritmo que nós estamos. Os minutos apresentam valores particulares conforme atravessemos a muralha pela porta do serviço e da dificuldade ou através da porta dos caprichos enganadores. Quando falo os minutos apresentam valores particulares, assim, um entendimento que nós pegamos é que da individualidade, né? Cada um de nós tem uma trajetória, cada um de nós trazemos na nossa bagagem as nossas experiências. Então, e com isso, nós estamos aí, uns às vezes já está mais firme nessa porta estreita, né? Com mais determinação, ou às vezes ainda sentindo, né, a dificuldade de permanecer, e às vezes dando essa balançada ainda, né, com relação à porta larga. Examina, por tua vez, qual a passagem que eleges por teus atos comuns, na existência que se desenrola momento a momento. Então, necessário a gente estar examinando, né, sempre qual as escolhas, opções que nós estamos fazendo aí, ou pretendemos fazer, né? Por milênios, temos sido viajantes do tempo a ir e vir pela porta larga, nos círculos da viciação que forjamos para nós mesmos, iludidos na autoridade transitória e na posse amoedada, na beleza física e na egolatria aviltante, ou seja, humilhante. Renovemo-nos, pois, em Cristo, seguindo nas abençoadas lições da porta estreita.
a bendizer os empecilhos da marcha, conservando alegria e esperança na conversão do tempo em dádivas da felicidade maior. Alegria e esperança, né? Emmanuel nos convidando para nos renovarmos sempre, né, em Cristo, seguindo as abençoadas lições da porta estreita. Então, nós fizemos algumas colocações junto com a mensagem, mas esta é a mensagem do livro Muralha do Tempo. E nesse finalzinho, quando ele fala, por milênios temos sido viajantes do tempo a ir e vir pela porta larga, nos círculos da viciação, como nós lembramos, aí esse milênio, ir e vir, nós vamos pegar aqui a outra mensagem do livro Vinha de Luz, que fala também sobre a porta estreita, que ele fala que antes da reencarnação necessária ao progresso, a alma estima na porta estreita a sua oportunidade gloriosa nos círculos carnais. Então, é aquilo que nós aprendemos. Quando a gente está no plano espiritual, então a nossa visão se amplia, né? Logicamente, muitas das vezes com o auxílio da espiritualidade, e aí nós percebemos a nossa carência, as nossas necessidades, e pedimos, né, uma nova oportunidade na jornada terrestre. Então, ele fala, reconhece a necessidade do sofrimento purificador, anseia pelo sacrifício que redime, exalta o obstáculo que ensina, compreende a dificuldade que enriquece a mente e não pede outra coisa que não seja lição, nem espera senão a luz do entendimento que a elevará nos caminhos infinitos da vida. Obtém o vaso frágil de carne em que se mergulha para o serviço de retificação e aperfeiçoamento. Então, nós pedimos e chega o momento que Deus Pai concede-nos uma nova oportunidade. E aí a gente pede, né, as oportunidades. Aqueles irmãos que têm uma lucidez e condições, muitos até participam do planejamento reencarnatório, e aqueles que não estão em condições, aqueles que os ama a espiritualidade, né, maior, faz esse planejamento após estudar, né, cada um, as necessidades, as condições, e aí é dado-nos essa oportunidade. Reconquistando, porém, a oportunidade da existência terrestre, volta a procurar as portas largas por onde transitam as multidões. Então, depois de muita promessa e firmar que compromisso, que vai ser diferente, muitas das vezes nós reencarnamos, estamos reencarnando, saindo do corpo, e às vezes ainda elegendo a porta larga. Fugindo à dificuldade, empenha-se pelo menor esforço. Temendo o sacrifício, exige a vantagem pessoal. Longe de servir aos semelhantes, reclama o serviço dos outros para si. E no sono doentio do passado, atravessa os campos de evolução, sem algo realizar de útil, menosprezando os compromissos assumidos. Em geral, quase todos os homens somente acordam quando a enfermidade lhe requisita o corpo às transformações da morte. Às vezes é quando está lá sujo uma enfermidade, onde vai ter necessitado um tratamento mais profundo, e muitas das vezes uma enfermidade que leva-se à possibilidade de um desencarne, então já começa ali o pensamento, né? Que fez, que deixou de fazer. E aí, quando, na maioria das vezes, acontece essa frase aqui, se fosse possível voltar, pensam todos. Com que aflição acaricia o desejo de tornar a viver no mundo, a fim de aprenderem a humildade, a paciência e a fé? Com que transporte de júbilo se devotariam, então, à felicidade dos outros? Mas é tarde. Rogaram a porta estreita e receberam-na. Entretanto, recuaram no instante do serviço justo. E porque se acomodaram muito bem nas portas largas,
volvem a integrar as fileiras ansiosas daqueles que procuram entrar de novo e não conseguem. Então, o que, que nós estamos recebendo de orientação constante da espiritualidade, né? Para aproveitar as oportunidades, porque talvez outra oportunidade nós não sabemos quando nós vamos tê-la, se vai ser nesse ambiente terrestre ou se vai ser num outro ambiente, porque Deus não fecha a porta jamais para os seus filhos, né? Então, há muitas moradas na casa do Pai. Mas sempre eles trabalhando conosco para a gente aproveitar as oportunidades e poder usufruir, né, de um mundo regenerador quando a Terra assim alcançar essa etapa. E, no entanto, né, muitas das vezes é o que acontece, né? Aí a gente faz referência aqui a nós, né, que abraçamos a doutrina espírita e aqui chegamos, porque com certeza, como o Evangelho fala, que hoje nós já estamos um pouco melhor do que há 100 anos atrás, porque talvez 100 anos atrás a gente nem queria ouvir falar, né? Hoje nós já estamos aqui porque já fizemos uma melhoria e mais temos condição de fazer melhor, de sairmos bem melhor do que quando aqui chegamos. E eleger sempre a porta estreita. A espiritualidade está sempre dizendo para nós todos que momentos difíceis a humanidade passa, momentos difíceis ainda estão por vir, mas se nós pegarmos a trajetória da humanidade no planeta Terra, nós vamos ver que em cada etapa, muito sofrimento, muita dificuldade. Agora, a diferenciação que nós estamos aqui abraçando essa doutrina, que esclarece para nós, que nos conforta, nos ampara, e a gente tem aí a oportunidade dos irmãos desencarnados, muito deles, trazerem para nós o relato de suas experiências, onde procura nos alertar, nos passa ensinamento. Então, é aquilo que o Evangelho fala para nós: a quem muito foi dado, muito será exigido. Nós estamos encerrando mais um ano, e sempre aquele pensamento, né? Ano novo, vida nova. E nós lemos num livro que fala ano novo, vida nova. Mas se a gente adentrar o próximo ano com tudo velho, como que vai ter vida nova, né? Então é necessário ter as transformações, né? Então, se nós estamos aí caminhando com uma porta larga, queremos um ano novo, vida nova, então vamos retroceder e endireitar a marcha pela porta estreita. Logicamente que, para nós, na condição evolutiva que nos encontramos, o caminho para nós tem sido assim, de grande desafio, porque nós ainda trazemos em nós as más tendências, inclinações, as experiências de outras existências, mas o querer é poder, não é assim que nós aprendemos? Então, acionar a potência, uma das potências da alma que nós temos, que é a vontade, né? Quando a gente tem vontade e quer, a gente vai movimentando ações, né? E com atenção naquele objetivo. Então, qual que é o nosso objetivo? Sair dessa jornada um pouco melhor do que quando aqui nós chegamos. Com certeza, se nós fazer uma releitura da nossa existência terrestre, com certeza muitos pontos positivos nós já alcançamos, mas precisamos trabalhar aqueles que ainda requerem mais atenção, mais dedicação, e não, às vezes, acomodarmos com esse pouco que a gente já conquistou, porque às vezes a tendência é acomodar. E aí, principalmente com relação, por exemplo, ao trabalho na seara do bem, a questão, eu pego o exemplo das faculdades mediúnicas, que às vezes, quando há aquele desabrochar, né, a gente procura auxílio, aí vai entrando no equilíbrio. Logicamente que tem as marés, né, que se apresentam durante o caminho,
mas a gente não se acomodar e sempre aproveitar o que eu posso fazer ainda em meu benefício e em benefício do meu semelhante.